Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer enorme estar com você aqui novamente para falar de MMA, esse esporte emocionante que a gente tanto gosta, esporte maravilhoso, tal do MMA, não é verdade? Ó, no vídeo de hoje, polêmica, hein? Assunto polêmico. Esse vídeo, eu vou te falar, esse vídeo vai se arrumar para minha cabeça, tá? Já tô até vendo isso. Vamos falar do Charles e o Gamrot. O Charles está correndo do Matheus Gamrot? Será que tá? Será que o Gamrot tem razão? O Gamrot tá reclamando, né? Enfim, vamos falar sobre isso. Esse vídeo vai me dar problema. Tô vendo, vai ter muito fã do Charles aí me xingando. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal Punch. Você pode ter certeza que você vai gostar. Esse é um canal de fã para fã. Eu não sou jornalista, não sou ex-lutador, treinador, nada disso. É a visão de um fã aficionado por esse esporte para outros fãs. Então, você pode ter certeza que se você se inscrever, você vai curtir, você vai gostar. O canal é uma proposta diferente e pode confiar. Combinado? Muito bem, então vamos pro vídeo, que é o que interessa. Pessoal, bom, primeiro de tudo vamos começar pelo medo, né? Será que o Charles tem medo do Matheus Gamrot? É óbvio que não tem, né? Não tem. Eu acho que lutador nenhum tem medo de outro lutador, do outro indivíduo. O cara pode ter um medo de subir lá em cima, de trocar soco. Em alguma medida, todos nós somos seres humanos e aquilo ali é uma profissão perigosa, é uma profissão arriscada. Então eu acho que o medo da luta existe e provavelmente em todos os lutadores em alguma medida. Todos eles têm um sentimento de medo, ainda que alguns mais, outros menos. Agora, medo do outro cara, eu não acredito. Porque se existe alguma coisa desse tipo, para mim, me parece óbvio que talvez a profissão seja a profissão errada, né? Que o cara tem que, sei lá, dar aula de fitbox, entendeu? Sei lá, fazer uma outra coisa ao invés de ser lutador, né? Porque se você tem medo do adversário, eu não sei aonde você pode chegar. E eu não acho que é o caso do Charles. Eu não acho que o Charles olhe para o Matheus Gamrot e fale assim, nossa, que medo do Matheus Gamrot. Vou correr do Matheus Gamrot porque estou com medo dele. Por outro lado, me parece muito verdade que isso é uma questão de business, né? No caso do Charles com o Gamrot. O casamento de estilos me parece ruim para o Charles, pelo que nós temos visto recentemente. Nós vimos o Charles com dificuldades com wrestlers. Nós vimos o Charles com dificuldade contra o Makhachev, nós vimos o Charles com dificuldade contra o Dariush quando esteve no chão. O Charles consegue se levantar e depois nocauteia, mas o Dariush consegue quedar o Charles e controlar o Charles um tempo no chão, ou seja, o Charles tem muita dificuldade com defesa de queda, né? Isso já ficou claro e se confirmou mais uma vez contra o Tsarukia. E o Gamrot é exatamente mais do mesmo, né? O Gamrot é aquilo ali. Queda, controle, amarrar e papapá e pipipi. É um estilo que não casa com o que nós temos visto de melhor do Charles nos últimos tempos. O Charles é aquele negócio. E não só o Charles, né? O pessoal tá me cobrando o vídeo da Shootbox, vai ter o vídeo. Eu tô acabando de fazer alguns levantamentos sobre a Shootbox, e não só a Shootbox, outras academias brasileiras também, mas nós vamos ter o vídeo da Shootbox muito em breve. Agora, a gente viu o Elvis Brener perdendo do mesmo jeito aqui no Rio de Janeiro. Nós vimos agora o Cleidson Rodrigues perdendo também para o wrestler no UFC, nesse último UFC que teve aí na semana passada, né? Então, assim, é um sinal de que esse casamento com o Gamrot pode ser arriscado para as pretensões do Charles, do ponto de vista do business. Agora, vamos pensar se fosse o contrário. Vamos imaginar que o Gamrot fosse brasileiro e o Charles fosse polonês, tá? Vamos fazer esse exercício de imaginação aqui. Certamente eu estaria sentado nesta cadeira aqui, nesse momento, reclamando pra caramba do Charles. Falando que o Gamrot, o nosso brasileiro Gamrot, estava sendo prejudicado, estaria falando que o Charles está amarrando a categoria, que o Charles não está dando oportunidade para os caras que estão vindo de trás. Iria falar, por exemplo, que o Charles perdeu para o campeão e para o primeiro do ranking, ele é o segundo, então não tem o que olhar para frente. Então eu preciso ser muito honesto, gente. É a verdade, entendeu? No peso leve, para o Charles, não tem o que olhar para frente nesse momento. O Charles está vindo de derrota para o cara que é o primeiro do ranking, que tomou o lugar dele. E ele perdeu para o campeão. Certo? Atrás dele tem o Poirier, tem o Gate e tem o Gamrot. O Poirier vai disputar o cinturão, ou seja, não é o próximo adversário do Charles. O Gate já falou que vai ficar fora um tempo, vai ficar afastado. Muito bem. E por fim, é o Gamrot. Então, no peso leve, pela lógica, você pode questionar se o Gamrot mereceu estar em quinto lugar, se ele é bom lutador, se ele é ruim lutador, se ele é isso, se ele é aquilo, mas não vem ao caso. Esportivamente falando, que é uma coisa que a gente reclama aqui quando é brasileiro que é prejudicado, esportivamente falando, o merecimento é do Gamrot.
Agora, o Charles não é obrigado a lutar com o Garou, mas pelo menos, se ele vai subir de categoria para lutar com o Colby, faça isso e abra caminho para o Garou ser um próximo contender no lugar do Charles. Entendeu? É o que eu penso, eu acho que é esportivamente justo. O Garou não vende, é verdade. Isso é verdade. A luta não é interessante pro Charles, ponto final. Mas chega um determinado momento que você fica meio de mãos amarradas. Se você perdeu contra os dois caras que estão na sua frente, é o caso do Charles. Ele tá meio de mão amarrada. A hora de esperar, sentar, esperar e recusar uma luta ruim era antes da luta contra o Tsarukyan. E eu fiz vídeo aqui mais de uma vez reclamando disso. Não luta contra o Tsarukyan, não precisa. O Charles vai ser o próximo, porque é uma questão de lógica. E pra quem não se lembra, o Charles, quando teve aquela luta cancelada por causa do corte no supercílio contra o Makhachev, o Dana White, aí entrou o Volkanovski, o Makhachev ganhou, né, aquela coisa toda. E na coletiva de imprensa pós-evento, foi perguntado pro Dana White o que seria do Charles. E o Dana White falou que o Charles, a lógica era que o Charles fosse o próximo. Quer dizer, o Charles era o favorito a ser o próximo. Nessa luta do Poirier, agora, era pra ser o Charles, cara. Isso é um erro de planejamento de carreira que custou caro esportivamente. Pode ser que o Charles tenha ganho muito dinheiro fazendo essa luta. Mas aí a questão é, qual que é a prioridade do Charles? A prioridade do Charles é botar dinheiro no bolso ou é ser campeão? Porque o discurso do Charles é de ser campeão. Ele fala, a gente quer ser campeão de novo, meu sonho é ser campeão de novo, pipipi, bababó. Então, meu amigo, se a prioridade é esportiva, é título, então o que o Charles tem que fazer é luta com o Garou o mais rápido possível, ganha, prova que é melhor que o Garou e se o Charles ganhar uma, ele tá credenciado a ser o próximo a disputar o cinturão. Agora, ele quer fazer luta por legado? Tudo bem. Ele quer tentar ser duplo campeão, que eu acho que é o melhor caminho pro Charles, tá? Eu acho que o melhor negócio pro Charles é subir pro peso meio médio, luta com Colby Covington, mas abre caminho no peso leve. Pro Garou, pra quem tá chegando, cara. Entendeu? Abre. Se não é a pretensão dele continuar nessa categoria, abra caminho. É o que eu penso. Porque eu tô falando isso, porque se fosse um brasileiro no lugar do Garou, é o que eu estaria cobrando. Essa seria a minha opinião. E eu não posso ser incoerente. Eu não posso, só porque o Charles é brasileiro, só porque eu sou fã do Charles, eu não posso chegar aqui e ser incoerente. Entendeu? Então, gente, é isso aí que eu penso. É isso aí que eu penso. Eu acho que o Charles, de duas uma, ou luta com o Garou, que é o próximo, lógico, adversário para ele, ou ele anuncia que tá subindo pro peso meio médio, vai atrás do duplo campeonato, luta com o Colby, com quem quer que seja lá de cima, e abre caminho pra galera no peso leve subir aí e buscar o seu sonho de ser campeão. Mas e você, o que você acha dessa história toda? Quero saber a sua opinião, comenta aqui, eu leio todos os comentários, vou ler o seu também, quero saber a sua opinião sobre o assunto, polêmico, né? Pode ter fã do Charles me xingando aí, pode ter fã do Charles falando, esse gordo aí falando merda, bibibi. Não me xinga aí não, tá? Se me xingar, eu vou bloquear, mas se a sua opinião, mesmo que seja contrária à minha, eu vou querer ler, pode comentar tranquilamente, tranquilo? Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante, toma 1 segundo do seu tempo, esse likezinho ajuda muito o canal, sinaliza pro YouTube que o vídeo é bom, e aí o YouTube entrega para mais pessoas, então muito obrigado a todo mundo que deixa o like, beleza? No vídeo aqui do lado, eu falei a respeito do fato de que o Malhadinho, mesmo tendo um retrospecto melhor do que o do Borrachinha, ele tá mais pressionado que o Borrachinha. Eu expliquei por quê nesse vídeo do lado, falei da questão comercial, de vender luta, etc. Se você quiser saber e ainda não viu, dá uma passada lá que você vai gostar. Um abraço pra vocês, até amanhã, valeu, fui!